Eu gostaria de falar agora sobre um tema muito polêmico e que tem causado muita divisão e tem deixado muitos evangélicos inculcados. É sobre o batismo com o Espírito Santo. Se você é de uma igreja pentecostal, uma igreja mais avivada, você sabe o que eu estou falando. Agora, se você é de uma igreja mais tradicional, uma igreja reformada, você talvez nunca ouviu falar sobre esse assunto. E eu acho importante a gente falar sobre isso agora, e eu quero apresentar um resumo do que esse ensino nos diz. Segundo alguns grupos, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção dada às pessoas salvas para o recebimento de poder, sendo acompanhado pelo falar em línguas. E também dizem que o Espírito Santo batiza as pessoas no corpo de Cristo no momento da conversão e que posteriormente Jesus batiza as pessoas no poder do Espírito Santo. A base bíblica para isso a gente vê naquela afirmação de João Batista que diz: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E também na afirmação de Jesus, quando ele disse: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E a outra base desse ensino está no livro de Atos, quando as pessoas dizem que muitas pessoas já eram salvas, já eram convertidas e que posteriormente elas receberam um segundo poder ou uma segunda bênção para poder realizar toda a obra de Deus. Agora, eu percebo também que isso tem gerado muitos questionamentos. A pessoa, ela fica assim: por que eu não fui batizado ainda com o Espírito Santo? Ou então, por que eu não falo em línguas, sendo que tem tanta gente que fala? E outro questionamento: o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer para ser batizado com o Espírito Santo e falar novas línguas? Por causa disso também a gente vê muita cobrança nesse meio. Porque uma pessoa chega perto da outra e fala assim: você já foi batizado com o Espírito Santo? Não. Você fala em línguas? Então você precisa falar em línguas. É o sinal da evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo. E diante de tudo isso, a gente vê muita culpa, onde a pessoa fala assim: o que está acontecendo comigo? O que eu preciso fazer? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado lá no passado? Ou então ela fica assim: o que vão dizer da minha pessoa lá na igreja? Então é tudo isso: questionamento, cobrança, culpa. E diante desse quadro todo, a gente percebe que aqui na internet a gente vê muita cobrança, e também muitas instruções de como você faz para ser batizado com o Espírito Santo. Aí a gente vê os truques, as dicas, os cursos, e basicamente eles vão orientar sobre o que você precisa fazer para ter o status de abençoado. Então eles colocam lá que você precisa, primeira coisa, desejar, que você precisa ir para um lugar isolado, que você precisa orar, buscar, jejuar
e fazer a sua parte de todas as maneiras, e depois você precisa soltar, destravar a sua língua e começar a falar, repetir, falar palavras, não falar palavras em português, que isso é importante, e destravar sua língua e começar a falar glória, 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 aleluia, e vai, que uma hora aquilo que está no seu subconsciente, o Espírito vai dar vazão a tudo isso. Então é isso basicamente o que tem acontecido. Eu percebo 3 fatores que têm levado a todo esse comportamento. O primeiro fator que eu vejo aqui é a falta de conhecimento de doutrina das Escrituras, principalmente uma pneumatologia, que é uma doutrina do Espírito Santo, principalmente com relação à regeneração, o que o Espírito Santo faz na regeneração, sobre o ensino sobre habitação do Espírito Santo, olhando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a diferença, e principalmente sobre plenitude do Espírito Santo. E isso, as pessoas elas dão... Isso que Cristo faz na vida das pessoas, de ter morrido na cruz, de ter salvado a pessoa, de ter regenerado a pessoa, isso não é assim tão importante. O que é importante mesmo é a segunda bênção. A morte de Jesus na cruz, essa coisa toda, isso não é importante. O que é importante é uma segunda bênção. Um outro fator aqui que eu percebo é uma falta de investigação, uma falta de senso crítico, de um espírito de observação e de análise do texto bíblico. Muitas pessoas elas ficam ouvindo e repetindo, replicando uma coisa errada que ela já aprendeu há um tempo atrás. Porque esse ensino ele veio à tona no início do século passado. E de lá para cá vem sendo repetido. E hoje, por causa das redes sociais, mais ainda. Porque as pessoas elas abandonaram a escola bíblica há muito tempo. Nas igrejas, escola dominical não é mais importante. O importante é você ir para a igreja, assistir um show e voltar para sua casa abençoado. O estudo das Escrituras ficou para trás. E um outro fator que eu vejo, porque acontece tudo isso, é quebra de princípios elementares de interpretação das Escrituras. A Bíblia, ela tem princípios de interpretação. E um princípio que é muito importante para a gente entender esse tema é você saber que a Bíblia precisa ser interpretado teologicamente. Você não pode pegar um texto de uma narrativa, principalmente no livro de Atos, e criar uma doutrina em cima desse livro, sem considerar outras partes das Escrituras, principalmente as epístolas. Isso é um princípio básico. E outra coisa que as pessoas precisam considerar é que a Escritura, ela precisa ser interpretada observando a revelação progressiva. O livro de Atos, ele abrange um período aí do início da igreja até a chegada da igreja em Roma. Agora, depois disso, foram escritos outros textos, outras epístolas, que essas epístolas precisam ser consideradas. A doutrina tem que ser formulada em cima
das epístolas e não simplesmente no livro de Atos. Não pode fazer tudo isso. Algumas outras considerações que eu gostaria de fazer é o seguinte: o livro de Atos é um livro de narrativa, é um livro descritivo de fatos que aconteceram ali no início da história da igreja. Não é um livro normativo, um livro que abrange todas as doutrinas que nós precisamos. E essas experiências que a gente vê de pessoas aqui no livro de Atos, elas não foram as mesmas. Se você pegar ali a conversão de Paulo, você vai ver que ele estava andando, Deus entra de uma forma impressionante, ele cai no chão, aparece uma luz, ele fica cego, e vem uma voz, e isso não aconteceu em outros casos de conversão. Você já pensou se a gente tivesse só o texto da conversão de Paulo e criar isso como uma norma de conversão? A gente vê também aqui o caso do ministro da fazenda da Etiópia, do eunuco, que ele ouviu a explicação, ouviu o texto e a consequência disso foi que ele saiu alegremente. E outra coisa que a gente precisa observar também assim, no livro de Atos é que nem sempre as pessoas que se converteram falaram em línguas. Se a pessoa for honesta mesmo com o livro de Atos, ela vai perceber isso. Nem sempre aconteceu. Após o discurso de Pedro, ali no livro de Atos, Atos 2:41, a gente vê ali 3.000 pessoas ouviram o Evangelho e não falaram em língua. Outra coisa é que esses fatos que aconteceram naquela época, no livro de Atos, eles não precisam ser repetidos hoje. O Pentecoste daquela época foi diferente. A descida do Espírito Santo, vento, labaredas de fogo, ali, línguas sobre as pessoas. Se você pegar o livro de Atos também, nós não devemos escolher um líder, uma pessoa, usando sorte, como foi feito naquela época. Se você quer ser honesto, coerente com o livro de Atos, você tem que pegar os seus bens, todos os seus bens e distribuir com os pobres, vender tudo e distribuir. Mas isso não é uma regra que a gente tem que repetir tudo isso hoje. Outro detalhe, se você for ler a Bíblia, o Novo Testamento, e considerar, você vai ver que o Espírito Santo nunca é visto como aquele que batiza. Num batismo, a gente tem 4 partes. Tem aquele que batiza, tem o batizado, tem o elemento com que é batizado e tem um propósito. Um batismo de João. João batizava, tem aquele que estava sendo batizado, o elemento era a água ali do Jordão e o propósito é arrependimento. No batismo com o Espírito Santo, aquele que batiza sempre é visto como Jesus. Jesus é aquele que batiza e o elemento é o Espírito Santo e nunca acontece o contrário. E o propósito disso é a iniciação de uma nova vida. Então, dessa forma, a gente pode definir como o batismo com o Espírito Santo como um ato único que é realizado no momento ali da conversão,
quando a pessoa recebe o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é um sinônimo de regeneração, sinônimo de nova vida, sinônimo de conversão. E a pessoa que já nasceu de novo, já é convertida, ela não precisa ser batizada com o Espírito Santo, porque ela já foi. Tem um texto em Efésios 1,13 que fala assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, quando vocês ouviram. Então, a pessoa que já recebeu o Espírito Santo, ela já está salva. Concluindo, eu tenho que dizer que não há base bíblica para a gente buscar essa segunda bênção, esse batismo com o Espírito Santo, e muito menos falar em línguas. Sobre falar em línguas, em uma outra ocasião, eu gostaria de falar sobre isso. Porque o que o Novo Testamento ensina é a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas deixe-se encher pelo Espírito. A ideia aqui de ser cheio do Espírito Santo é a pessoa ser dominada, ser controlada pelo Espírito Santo. E não é um ato único realizado, é uma coisa contínua. Aqui é um presente do imperativo passivo. É uma coisa constante, para sempre, sempre procurando ser cheio do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, a gente vê aqui em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a gente vê que este é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é isso, e não o falar em línguas. E é isso que a Bíblia ensina. Então, a resposta que eu dou para as pessoas que me perguntam sobre esse tema é que o batismo com o Espírito Santo não tem nenhuma brecha no Novo Testamento, não tem nenhuma base teológica.